Daqui da Bahia, de Ubatã, a Josiane Silva pergunta: a mediunidade só pode ser desenvolvida através do estudo e leitura? A mediunidade ela deve ser desenvolvida pelo estudo e pela leitura como uma forma de educá-la desde cedo. Mas há médios que se desenvolvem sem estudo e sem leitura. São os chamados médios naturais, que Kardec fala no livro dos médiuns. Eles nunca estudaram, nunca trabalharam, nunca fizeram nada e são médios naturalmente. A mãe de Gabriel Delane, ela assistiu a um fato histórico contado no livro A Vida de Gabriel Delane, um livro até editado pelo Leon Denis. Se tem pouca coisa escrita sobre Delane, mas nós temos um livro editado com o nome A Vida de Gabriel Delane, sua vida, sua obra. A mãe dele, ela foi fazer uma visita a Kardec pela primeira vez na vida. Ela entrou numa casa que se falava de espiritismo e Kardec convidou-a a sentar à mesa e pôs um lápis e papel na sua frente. E ela ali, sem nunca ter entrado numa casa espírita, sem saber nem mesmo o que era espiritismo, ela recebe uma mensagem mecânica de um espírito comunicante. Quer dizer, ela não teve estudo, não teve nada, ela era um médium espontâneo. E assim muitos outros estudos, outros médios. Agora, o estudo objetiva justamente a trazer ao médium elementos para que ele possa trabalhar a sua mediunidade de um modo mais elevado, mais correto, de um modo mais positivo, mais produtivo. Por isso que uma boa casa espírita, quando tem bons núcleos de estudo, faz com que os seus médios produzam muito, muito bem mesmo, sem grande cansaço. É por causa disso somente. E a turma no Rio de Janeiro está reunida lá para valer. Olha aqui o e-mail lá do Pedrinho, Pedro Vieira. Alamar, estamos aqui no CIEP Presidente Agostinho Neto, no Humaitá, no Rio de Janeiro, participando do 14º Encontro Espírita sobre o Livro dos Espíritos, juntamente com o Leon Denis. O Centro Espírita Rita de Cássia é o responsável pelo encontro aqui no Rio. Estamos com antena parabólica e temos uma média de 300 pessoas, todas encontristas, hoje reunidas, sintonizados no programa da Seda, diretamente pela parabólica e aqui pelo e-mail. É um prazer muito grande poder exemplificar como o progresso material pode ser bem utilizado para a instrução de todos. Um abraço do amigo de sempre, Pedrinho, Pedro Vieira. Quer dizer que você me convida para comer na sua casa, né, Pedrinho? Quando eu chego no Rio de Janeiro, tu desaparece, é? Tu é fogo, né, meu amigo? Porque se eu não tivesse outro lugar para comer, eu ia ficar com fome aí no Rio, né? Mas tu come, hein, Pedrinho? Por isso tu tá gordo desse jeito. Convida para comer na casa dele, passa o e-mail, chegando no Rio, vem aqui em casa pra gente comer e ó, some. Olha esse Pedrinho e manda um abraço, hein? E também a equipe de recepção do CELD, em nome da Sheila, está mandando um forte abraço para o Altivo e deseja a todos aí em Salvador sucesso com a divulgação da doutrina. E pergunta como o Espiritismo vê o homossexualismo e como a família pode ajudar o homossexual que quer ser travesti ou transformista. O homossexualismo, como todas essas formas de vida, elas são fases de um espírito que está passando por um momento de transição, de muita luta interna, de muita confusão mental. A família deve ajudar a qualquer homossexual em todos os seus, tanto o homossexualismo masculino como feminino. E nós devemos entender que aquele espírito que está passando por essa fase de dificuldade, é um espírito que precisa encontrar o seu próprio caminho. Nunca devemos renegá-los, nem mesmo considerá-los assim como seres à parte na criação. Devemos considerá-los apenas como seres que estão numa fase de dificuldades. Apenas isso, nada mais do que isso. Rapaz, tem uma pergunta aqui de Maria Aparecida de Alvorada, na Paraíba. É Alvorada mesmo a cidade. Sendo o espiritismo de caráter progressista em sua eficiência, e não em sua essência, como fica a condução do movimento espírita em algumas regiões, quando sabemos que em determinadas federações distribuem remédios como pomadas e vários outros medicamentos? Qual o papel das federações
conviver com os equívocos ou ser claros com a doutrina? A doutrina espírita, ela em si mesma, ela é clara. Na verdade, ninguém precisa perguntar se eu posso fazer isso ou se eu não devo fazer isso, porque a doutrina é clara em si mesma, seus postulados são muito claros. Agora, nós não podemos esquecer que há tarefas específicas dentro de uma mediunidade, há médiuns receitistas, que têm o seu valor em cidades menores, em cidades onde não exista um bom atendimento médico, ou então em casos em que a mediunidade é um sistema de comprovação, quer dizer, que ele mede a receitista até mesmo para comprovação da existência do plano espiritual. Quando há um equívoco, quando há núcleos espíritas que são equivocados na divulgação doutrinária, eu acredito que nenhuma federação mande em centro espírita. Eu tenho essa convicção, tanto quanto nenhum centro espírita pode mandar em espírita. Mas eu acredito que uma federação, vendo que um centro espírita está agindo equivocadamente, pode reunir-se fraternalmente com o seu diretor e apresentar o seu sistema, mostrar um novo sistema, mas sem impor, porque em realidade, quando uma pessoa agrega a si um determinado número de pessoas, é porque aquelas pessoas estão sintonizadas naquela faixa mental. Eu já vi um centro espírita em que o presidente exigia que quando ele entrasse na sala, todos se levantassem. Eu já vi isso, um absurdo total, absoluto. E eu até posso confessar aqui de público isso sem nenhum pejo, viu, Alamar? Que eu me recusei a fazer isso mentalmente. Eu disse assim, eu acho um absurdo isso. E o plano espiritual falou no meu ouvido ali na hora, de maneira enérgica, o nosso querido Dr. Herman falou para mim na hora, de maneira enérgica, assim, levante-se. Se você veio falar aqui, ele tem essa prática, você atenda a isso. Se você não gosta, não volte mais aqui. Mas se ele faz isso, você levante-se porque é a prática dele, é a necessidade dele. E não volte mais aqui se você não gostar. Mas não escandalize as pessoas. Eu achei muito interessante aquela atitude, porque a minha natureza dizia que não levantasse, que aquilo era um absurdo. Mas a natureza do plano espiritual, talvez entendendo coisas que eu não estava entendendo, que eu não estava percebendo, aquele grupo, depois eu entendi que aquele grupo enorme estava mais ou menos conduzido por aquele homem. O interessante que eu fui vendo, que no centro espírita as pessoas passavam um período e saíam, não permaneciam naquela casa. Então eu entendi que ele representava um papel interessante para um grupo de pessoas que precisava de um tipo de direção daquela. Mas logo que a pessoa estudava, via que não havia necessidade daquilo e saía da casa, porque ele continuava querendo que todo mundo se levantasse. Então eu vejo nessa resposta, na resposta da nossa querida irmã, que em realidade a federação deve mostrar que está errado, as uniões devem mostrar que esse temperamento, esse comportamento está errado. Mas nada de imposições. Também lá do Leon Denis, de alguém que o Pedrinho não identificou aqui, nem o Jailton, como a doutrina espírita relaciona a descriminalização da maconha e o casamento entre homossexuais com a lei do progresso? O mesmo princípio. A maconha, ou como todos esses outros elementos, essas dependências químicas, elas indicam que o espírito está num momento de transição, ele está precisando se encontrar, ele está precisando ter respostas para a sua vida. A esse respeito, eu posso informar que a nossa casa tem um trabalho efetuado numa tarde de quinta-feira de atendimento a esse tipo de dependente químico, em que nós procuramos principalmente mostrar a essas pessoas e aos seus familiares que aquela pessoa, aquela criatura, em verdade, elas não estão se encontrando, não estão encontrando a si mesmas, elas precisam se voltar para si próprias, para o seu progresso. E o casamento entre homossexuais está no mesmo princípio.
As pessoas se gostam, elas tentam unir-se, mas você pode perfeitamente, isso é um entendimento pessoal, eu acho que você pode perfeitamente viver ao lado de uma pessoa sem agredir a sociedade dizendo que está casado, porque isso é uma forma de agressão. Isso é uma forma de agressão. Não há dúvida. Duas pessoas do mesmo sexo, numa sociedade como a nossa, dizerem que estão casados, isso é uma forma de agressão. Eu acho que a pessoa, se ela deseja viver do lado daquela pessoa, tem tantas formas de viver do lado de alguém sem agredir, né? Isso eu concordo também contigo. De Piritiba, aqui na Bahia, Eliete Almeida pergunta: quando foi que surgiu a seita espírita? Seita? Não é seita, coisa nenhuma. A doutrina espírita. Então ele pergunta se ela é protestante, se a doutrina é protestante. Não, a doutrina evidentemente não é protestante. A nossa irmã, que deve estar nos ouvindo, ela precisa ler mais um pouco sobre a história do espiritismo. Um movimento iniciado em 31 de março de 1848 deu início, segundo Conan Doyle, a uma expressão que ele cunhou muito interessante. Ele chamou de invasão organizada, ou seja, os espíritos vieram, fizeram o grande movimento das mesas dos efeitos físicos, que deu seguimento com as mesas girantes, até chegar a Allan Kardec. Então eles tiveram todo um processo. E podemos dizer que o Espiritismo, como doutrina, surgiu no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Então ela pode ler que a partir de 1857 nós tivemos o Livro dos Espíritos com o seu lançamento, como uma doutrina, como um corpo de doutrina, ou seja, Kardec ouviu vários espíritos que falaram das suas experiências, que falaram do que eles entendiam, o mundo que eles encontraram, e ele começou a reunir, a juntar esses conceitos, formando o Livro dos Espíritos, que em sua edição inicial teve 500 e poucas perguntas, e posteriormente, em sua edição definitiva, 1018 perguntas, em algumas edições 1019. De Anápolis, Goiás, o Divino Celestino, ele pergunta qual o valor da regressão de memória. Tem várias pessoas formulando perguntas a respeito da PVP também, e vamos unir isso aí. Eu acredito que a TVP, ela usada com todo o critério, ela irá provocar uma forma de auxílio às pessoas. Mas se você fizer regressão de memória por curiosidade, se você fizer regressão de memória apenas para saber quem você foi, realmente isso não levará a lugar algum. Agora, eu posso afirmar a você o seguinte: nós não devemos rejeitar a TVP. Devemos apenas ir estudando essa terapia na sua medida exata, quando ela servir para ajudar alguma pessoa. Lá na nossa casa espírita, nós já tivemos casos em que a doutrina não ajudou a pessoa, em que o passe não ajudou a pessoa, o aconselhamento moral não ajudou a pessoa, e eu sugeri que ela procurasse uma das pessoas mais competentes no ramo, lá no Rio de Janeiro, nosso irmão Bellini, para que ela fizesse uma regressão com ele. Ela passava um processo assim de muita dificuldade, e ela conseguiu fazer essa terapia. Aliás, foi mais de um caso. Ela conseguiu fazer uma regressão parcial. Bellini é uma pessoa criteriosa, ele vai até onde a pessoa precisa ir, onde ela pode ser ajudada. Ele não prossegue curiosamente para saber o que a pessoa foi, e a partir desse momento que ela chegou ao ponto da sua necessidade, ele interrompeu a terapia, a regressão, e a pessoa voltou esclarecida. Ela conseguiu descobrir o que ela fez, o que ela tinha feito, as suas dificuldades. Aliás, eu devo dizer a você, Alamar, que Leon Denis, pouca gente sabe disso, mas Leon Denis, ele gostava de fazer regressão, mas ele não fazia regressão no sentido de dizer que deveria saber quem ela tinha sido no passado.
Ele dizia que a pessoa devia de parar, concentrar-se e olhar para dentro de si próprio, para ver o que a pessoa descobria na sua natureza íntima. Talvez tenha sido o primeiro que tenha feito regressão de memória no ambiente espírita. Ele dizia que ele olhasse, que a pessoa olhasse para dentro de si, para ela se descobrir. E se descobrindo, ela saberia como conduzir a própria vida. Mas ele mandava fazer isso com todo o critério. Tio, esse problema de querer saber quem foi a encarnação passada é um negócio muito sério. E as pessoas querem saber, mas na expectativa de que alguém diga que ela foi um rei, uma rainha. Ninguém quer ter sido mendigo, ninguém quer ter sido uma pessoa mais necessitada, mais carente. Que geralmente ter sido um rei, uma rainha, é sinal de muito compromisso, né? Muito que compromisso. Essas pessoas, por força do seu próprio cargo, elas são obrigadas a tomar decisões que contrariam muitas pessoas, né? Eu acho que as pessoas deveriam até ter um pouco mais de cuidado. Eu acho que esse negócio é muito perigoso, esse negócio de regressão de memória. Elas deveriam ter um pouco mais de cuidado, que certamente elas fizeram atos que não as honram ou não as honraram. Eu particularmente não desejo saber nada do meu passado. Eu só quero saber do meu futuro, que eu trabalho hoje para o meu futuro melhor. Né? Do meu amigo